Vamos lá, a correção do nosso teste consulta da nossa turma do 6º ano do Colégio São Fabiano, matéria matemática. A primeira questão vem falando de números romanos, e aí nós vamos converter, transformar esse número romano em indo-arábico. Indo-arábico é o nosso número. Então, diz o seguinte: considere a figura a seguir. A quantidade de prisioneiros mostrados na ilustração, escrita em números em algarismo indo-arábico é... E aí no quadro, na imagem, diz o seguinte: e na última batalha foram feitos M, C, D, V prisioneiros. Então eu vou copiar aqui no cantinho para vocês. Como está escrito? Está escrito em romanos. Então o número é M, C, D e V. Só relembrando aí os números romanos, nós vamos usar I para o número 1. E esse I, ele pode se repetir até 3 vezes. Então, repetindo aí 3 vezes, nós teremos o número 3. Teremos também a letra V, que significa 5. E aí, para completar esse número, eu posso colocar o I. Então, quando eu coloco o I antes, significa que eu preciso tirar 1. Então, 5 menos 1, 4. Quando eu coloco esse I do lado direito, significa que eu vou somar. Então, 5 mais 1, 6. E aí, repetindo, o I pode se repetir 3 vezes. O V não pode se repetir. Outra letra importante é o X. O X vale 10. Então, a mesma coisa. Se for colocar um I antes, na parte esquerda, significa que eu vou tirar 1. Então, 10 menos 1, 9. O X, ele pode se repetir até 3 vezes. Então, se eu coloco 2x, significa 10 mais 10, 20. Se eu coloco 3 vezes, significa 30. E aí, indo para o 40 e para o 50. O 50, nós vamos usar a letra L. Se eu quero escrever 40, eu uso o L de 50 e tiro 10. Se eu quero escrever 60, eu uso o L de 50 e acrescento 10 na parte direita. E aí, por exemplo, quero escrever 80, vou usar o L de 50 mais 30. O C, 100. Então, se eu quero escrever 90, eu uso o C de 100 e tiro 10. Além dessas citadas, nós vamos encontrar D de 500. O D também não pode se repetir. Nós vamos encontrar o M de 1000. E aí, quando o número for muito grande, nós vamos usar a barra em cima. Como vimos na sala de aula, tem até no caderninho. Então, para fazer essa leitura, o M significa 1000. O C significa 100. Só que esse 100 está antes do D, o D de 500. De 500. Então, se o C vem antes, significa que eu vou tirar 100.
e o V de 5. Então, eu tenho 1000, esse DV aqui, ó, D de 500, 500 tiro 100, 400, e o V de 5. Então, 1405, letra D. Nosso exercício 2 fala sobre sequência. E aí nós falamos em sala de aula que uma sequência numérica, ela possui uma regra, uma ordem. Então, todos os seus elementos precisam obedecer uma determinada regra. E esse exemplo nós fizemos até em sala de aula. E aí, não sei se vocês lembram, vocês apresentaram várias visões sobre essa. Então, vamos lá descobrir essa regra. Então, o meu primeiro número é o número 1. No nosso segundo número é o número 2. Nosso terceiro é o número 4. Então, se a gente for observar pela multiplicação, eu tenho o número 1, que é a mesma coisa que 1 vezes 1. Eu tenho o número 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Eu tenho 9, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. E o A. Pulando o A, eu tenho o 25, que é a mesma coisa que 5 vezes 5. O 6, 6 vezes 6. Então, eu segui uma regrinha. E aí, para descobrir os outros números, é fácil. Então, o 9, olha, entre o 9 e o 25, eu também posso usar a multiplicação. Tenho 4 vezes 4, 16. E, por último, o B, depois do 6 vezes 6, 7 vezes 7, que é o nosso 49. E a nossa pergunta, A mais B, então 49 mais 16. 9 mais 6, 15. Fica o 1 lá em cima, o 5 aqui embaixo. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 65 é a nossa resposta, letra A. Uma outra observação que nós até fizemos em sala de aula foi o seguinte: 1 para chegar a 4, eu vou somar 3. 4 para chegar a 9, somei 5. 9 para chegar A, vou segurar essa informação, eu tenho 25, e 25 para chegar a 36, somei 11. Então, se vocês observarem, aqui, né, eu somei 3, somei 5, o próximo vou somar 7, depois vou somar 9. Somei 11, somar 13. Também bate o resultado. Então, nós temos aqui a mesma questão com duas visões diferentes. Questão 3. Dados números romanos. Esses números correspondem aos números naturais, respectivamente. Então, ele deu 3 números romanos e ele pediu em números naturais. Lembrando que números naturais são todos aqueles que nós conseguimos contar elementos. Também falamos em sala de aula. E respectivamente significa em ordem. Então, meu primeiro valor, x, x, y, y. Então, o x eu posso repetir 2 vezes, até 3,
Então, 10 mais 10, 20. E o I, que aparece duas vezes, significa 2. Então, 20 mais 2, 22. O próximo número é o X e o V. Então, X significa 10 e o 5, que é o V. Então, 10 mais 5, 15. E por último, V, X, X, V. Então, X, 20. Mais o V que vale 5. Então, 25. Próxima questão, questão 4, também de sequência. Então, vamos observar a sequência. Então, primeiro, o valor completo, a figura completa, que é o 4 sobre 4, né? Uma figura completa, 1. Na segunda, os dois setores superiores. Terceiro, os dois inferiores. Quarto, o primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto. E aí no oitavo, ele começa a se repetir, tá? Então, de 7 em 7, ele vai se repetir. Admitindo que a regularidade dessa sequência permaneça para as figuras seguintes, é correto afirmar que a figura que ocupará a posição 108 vale quanto? Então, como a nossa figura se repete de 7 em 7, nós vamos pegar o valor 108, que é o que queremos saber, e dividir por 7, que aí ele completa uma sequência. Então, 10 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7. Vamos fazer a continha de menos. 10 menos 7, 3. Desci o 8. 38 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Vão sobrar 3. Esse resto significa que vai começar novamente, mas não vai completar a figura. Então, foram 15 voltas completas, né? E aí, esse resto nós vamos voltar. Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, nossa resposta, letra E. Já a questão 5 fala o seguinte: considere que uma cidade A possua 2.274.167 habitantes e que uma cidade B possua 1.550.317 habitantes. O número de habitantes que a cidade A possui a menos do que a cidade O número de habitantes que a cidade B possui a menos que a cidade A é igual a... Então, para eu saber quanto que ela possui a menos, nós vamos fazer o cálculo. E esse cálculo é bem simples. Nós vamos pegar o maior valor, que é o da cidade A, e tirar os habitantes de B. Então, número abaixo de número. Então, vou começar aqui. E a mesma coisa, olha só, um abaixo do outro. Quem quiser desenhar, né, as colunas, não tem problema nenhum.
Então, vamos subtrair. Então, 7 menos 7, 0. 6 menos 1, 5. 1 menos 3 não pode, então eu preciso pegar emprestado. Só que quando ele pega emprestado, eu recebo a unidade de dezena. Então, vem o número 1 e aqui eu perco 1, fica 3. Então, nesse caso, como ele pegou emprestado, vai ficar 11. 11 menos 3, 8. 3 menos 0, 3. 7 menos 5, 2. 2 menos 5 também vou pegar emprestado. Eu vou pegar 1 emprestado e vou receber em forma de dezena. Então, 12 menos 5, 7. E 1 menos 1, 0. Então, nós temos como resposta, ó, 2 casas, 3 casas, pontinho. 723.850. Letra B. Vamos lá para planificações. Então, durante as nossas aulas, eu comentei com vocês que a planificação é quando eu pego um sólido geométrico e é como se fosse uma caixa e eu abrisse essa caixa, deixasse plana. Por isso a planificação. Então, a primeira coisa a se observar nessa figura são as bases. Se eu tenho uma base superior e uma base inferior, nós estamos falando de prisma. Nós estamos falando de prisma. E aí cada prisma tem um nome. E esse nome vai depender dessa base. Então, dessa base, eu vou observar quantas arestas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Pode olhar também pelas faces laterais. 5. Então, nós temos um prisma de base pentagonal. Essa figura fechada, ela fica assim, ó. Então, ela tem uma base inferior e ela tem uma base superior. E essas bases, elas são iguais. Eu vou colocar um pouquinho torta para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui embaixo e a de cima. E aí essas faces laterais, elas vão se encontrar. E a figura fica assim. Então, nós temos um prisma de base pentagonal. A questão 7 também fala desses sólidos. E aí, eles já estão planificados. E como nós também comentamos nos vídeos, nós temos a primeira figura que faz parte dos corpos redondos. Então, eu tenho duas bases redondas e a face lateral. Essa figura fechada, olha só, a minha base superior, a minha base inferior. E essa lateral vai ficar em volta, vai seguir o comprimento dessa minha base. E aí, com isso, nós vamos formar um cilindro.
A minha segunda figura, a mesma ilustrada no exercício anterior, nós temos um prisma. Nós temos um prisma, porque nós temos duas bases iguais, uma inferior e uma superior, e observando quantas faces laterais nós vamos encontrar, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que esse meu prisma é um prisma de base pentagonal. E a minha terceira figura, nós temos uma pirâmide. Pirâmide de base triangular. A pirâmide, nós comentamos também, né, que todas as suas faces laterais são triangulares. Então eu tenho uma base, ela ficou aqui no centro, e essas faces laterais vão se encontrar em um único vértice aqui em cima. Então ela em formato de sólido, ela fica assim. Tá? Então aqui dá pra ver, olha, a face lateral tem o formato de um triângulo. Essa aqui é a minha base e nós temos a parte frontal também. Questão 8. Em relação ao número, correlacione a coluna da esquerda com a da direita. Então eu vou pegar o meu número e vou colocar em evidência aqui só para facilitar. Então esse é o meu número. E com ele nós vamos responder sobre classe, ordens. Então, dado o número, quantidade de ordens que o número possui. Ordens é a quantidade de números que ele possui. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima e oitava. Então, quantidade de ordens que ele possui, 8. 8 ordens. Então, 1. Quantidade de classes que ele possui. A quantidade de classes nós vamos numerar de 3 em 3. Então, eu tenho primeira classe, nós temos segunda classe, que é a classe de milhar, e por último, nesse caso, a terceira classe, que é a classe de milhões. Então, nós temos 3 classes. Então, número 2. Quantas classes possui esse número? Possui 3 classes. Algarismo que se encontra na ordem das centenas de milhar. Então, é sempre unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então, nós temos aqui a centena de milhar, é o número 7. E por último, algarismo que se encontra na maior ordem. Maior ordem é a oitava, é o número 4. E aí, como se escreve por extenso?
nós temos 46.718.923 unidades. Questão 9. Em uma rua existem 8 casas do lado esquerdo. Os números dessas casas são números naturais, ímpares e consecutivos. Números ímpares são aqueles que não podemos dividir por 2 e que me resulte um número inteiro. Então, eu preciso de um número ímpar. Ele precisa terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. A casa do maior é o número 145. Então, o último. 145. E aí eu vou descendo. Então, o número anterior a esse, né? E que seja ímpar é o número 143, 141, 139, 137, 135, 133, 131. E aí, voltando no texto, ele fala que possui 8 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essas são as numerações das casas dessa rua do lado esquerdo. Quais são os números das 2 primeiras casas? Vou responder aqui embaixo, olha só. 131 e 133. As 2 primeiras. Represente os números de todas as casas numa reta numérica. Então, esses são os números. Então, para colocar na reta numérica, reta, e aí nós vamos marcando esses números, significa que ele está em ordem. Esses são os números. Só vou organizar aqui rapidinho que ficou feio, só um minutinho. Pronto. E escreva o penúltimo número por extenso. Penúltimo número, que vem antes do último, é o número 143. Para finalizar, a questão 10. Então, vamos lá, questão 10. Para realizar o concurso, cada candidato recebeu um informativo contendo seu número de inscrição. Na cidade de Aracaju, em Sergipe, esses números variam de 99 a 234. E todos foram distribuídos. Assim, quantos candidatos aracajuanos participaram desse concurso? Então, para a gente descobrir esse valor, nós vamos subtrair o maior, 234 menos 99. E nós vamos subtrair. Então, 4 menos 9, eu preciso pegar emprestado.
Então, vou pegar emprestado do número 3, né, que é referente à segunda ordem, né? Ele vai ficar valendo de 2, só que quando ele emprestar, ele vai emprestar 10. Então, fica o valor de 14. 14 menos 9, 5. 2 menos 9, eu preciso pegar emprestado. 12 menos 9, 3. Desci o número 1. Então, nós temos um total de 135. Só vou deixar registrado aqui uma observação aí, né, para não houver reclamações no futuro. Esse tipo de questão, quando a gente passa para a turma do 6º ano, o que fica fixado, né, o que vale como resultado é o 135. Porém, quando a gente trabalha com séries mais avançadas, e aí essa matéria ela volta em forma de raciocínio lógico, e aí cai até em alguns concursos, esse valor ele é alterado. Então, após subtrair, precisamos somar 1. Então, repetindo, para o 6º ano, resposta é o número 135. Para as séries mais avançadas, 136. Só estou fazendo isso porque tem muitos pais aí que estão auxiliando seus alunos e aí podem surgir essa dúvida, tá? E aí, por que a gente soma 1? Então, deixa eu só dar um exemplo. Vou trocar esse número, né? Se eu falo que as inscrições estão variando de 5 até 10, quantas pessoas receberam essas senhas? O número 5 recebeu 6, 7, 8, o número 9 e o número 10. Então, foram um total de 6 pessoas e não 5. Que quando a gente faz a subtração, o menor valor é subtraído, a menor inscrição é subtraído, né? É retirado. Então, eu deixo claro a minha observação, tá? Só para não surgir essas dúvidas aí nos responsáveis. Então, estou aceitando as duas respostas, 135 e 136. Obrigada aí pela compreensão e até a próxima aula.